Olha, eu não tenho dúvida que o drama de todo profissional contábil e da gestão patrimonial e do financeiro também é liquidar a despesa com obra e não saber se poderia ter liquidado ou não. Porque a obra, eu tenho recebimento provisório e eu tenho recebimento definitivo. Eu tenho recebimento provisório na Lei de Licitações 8.8666 de 93, eu tenho as mesmas regras adaptadas na 14.133 de 21. Então eu tenho duas leis de licitações que me falam de recebimento provisório e definitivo de obras. Se não bastasse, eu ainda tenho as medições de obras, que são aqueles pagamentos enquanto a obra vai acontecendo. E ninguém tem segurança se aquilo está certo ou está errado. Eu digo isso porque toda vez que chegar um processo de obra, seja ela qual for, um prédio, um anexo, a gente tem que ter isso bem mapeado. Quando que eu posso liquidar uma medição? Quando que eu aceito o recebimento provisório? Quando que eu aceito o recebimento definitivo? E não adianta eu dizer, lá na 8.666, no artigo 73, inciso 1, letra A e B, lá na 14.133 de 21, artigo 140, inciso 1, alíneas A e B. Não, porque você vai continuar com dúvidas, porque o desdobramento disso tem que ser normatizado internamente. E eu digo isso de uma forma clara. Tá, Diogo, então como é que eu saio desse problema? Porque eu quero receber com segurança a obra. Uma obra, você sabe, por menor que seja, nós estamos falando de 300, 400 mil reais. Se for um prédio, aí coloca mais de alguns milhões. Eu não quero, como eu sempre digo, colocar nas minhas costas, colocar no meu CPF, uma liquidação da despesa ou um pagamento equivocado de R$1 milhão. Concorda comigo? Então, o primeiro passo, eu vou dizer para ti, é o seguinte: normatização interna. Mas eu volto a dizer, não é qualquer normatização. Você tem que ter regras bem definidas. Eu tive uma reunião com um cliente de consultoria e eu chamei a engenharia para participar do mês em que nós normatizamos a questão do recebimento provisório e definitivo de obras. Primeira coisa que eu falei com a equipe da engenharia foi o seguinte: olha, eu tenho uma expressão no Rio Grande do Sul que é assim, eu não vou me meter de pato a ganso, ou seja, eu não quero ser além do que eu sou. Aqui a autoridade de engenharia são vocês. O que eu quero mostrar não é como você faz uma medição de obra, mas em fazendo a medição, a contabilidade precisa destes documentos. Em se fazendo um recebimento provisório, a contabilidade precisa desses documentos. Contabilidade, financeiro. Em se fazendo um recebimento definitivo, nós precisamos destes documentos. E aí o pessoal da engenharia começou a ouvir e também começou a desarmar, porque eles disseram: Diogo, isso faz sentido, porque nem nós sabíamos ao certo o que a contabilidade precisava, porque às vezes o processo voltava e a gente discutia e aí mandava de novo, então todo mundo ficava inseguro no tocante ao pagamento. E aí o que eu fiz com eles? Eu falei, bom, vamos criar uma normativa interna, e esse normativo interno, ele tem que seguir uma lógica processual, uma lógica de processo, de fluxos. Então começa, por exemplo, nas medições, aí eu conversando com a engenharia, o que vocês precisam para medir uma obra? Isso. Então estes documentos são os que vão compor um processo de medição. As regras são essas e essas. Vocês concordam? Diogo, concordamos. A equipe da engenharia concordou. Aí eu perguntei para a contabilidade, vocês concordam? Não, com certeza. Está perfeito o fluxo. Segundo passo, saiu das medições, agora a gente vai para o recebimento provisório. Detalhe, o recebimento provisório de obra, ele é diferente do provisório de materiais. Então eu falo muito de recebimento provisório e definitivo de materiais, é diferente no caso de obras. Eu falei, no provisório, eu preciso disso e disso. Engenharia, concordam? Concordamos. Vocês conseguem fornecer esses documentos? Conseguimos. Financeiro, concorda? Concorda. Aí foi para o terceiro passo. Recebimento definitivo, mesma coisa, montamos os fluxos, relação de documentos. Sabe o que nós terminamos ao final desse processo, que eu quero que você faça? Um checklist. Então, toda vez que tinha uma medição, eu sabia o que cobrar. Toda vez que tinha um recebimento provisório, eu sabia o que cobrar para avançar no financeiro. E toda vez que tinha o definitivo, eu sabia o que cobrar. Porque, por exemplo, no definitivo, que é a última palavra da engenharia, ali acaba. Eu pago os 10% finais lá para a empresa, para a empreiteira, e acabou. Ela vai embora, recebeu todo o recurso. Claro, tem aquela garantia, dos 5 anos, eu não vou entrar nesse detalhe, mas
em tese nós já pagamos o que era devido. Então eu preciso ter essas regras bem definidas. Tira um peso da engenharia, tira do financeiro e tira do patrimônio também, é óbvio, porque muitas vezes o patrimônio acaba se envolvendo, direta ou indiretamente, nesse processo. Então, a minha recomendação para você neste momento é normatize, crie as regras. Criou as regras, conversa com a engenharia, conversou com a engenharia, conversa com a contabilidade, conversa com o setor financeiro. Todos têm que estar em comum acordo. Terminou essa primeira rodada, eu falo rodada de negociação normativa, terminou essa primeira bateria técnica desse grande grupo, aí eu vou para o segundo passo. Qual é o segundo passo, Diogo? Vai pesquisar a jurisprudência. O que os tribunais estão dizendo acerca desse assunto? Por que algumas obras são impugnadas, alguns pagamentos eles são anulados? Por que alguns têm que ressarcir o erário por ter pago indevidamente? Vamos estudar o assunto. Analisou a jurisprudência? Volta para aquela rodada anterior e verifica se está batendo com o normativo. Ah, não, aqui a jurisprudência falou que não pode, então tira isso da norma, tira isso do manual. Vocês estão entendendo? Porque eu também não posso ser abusivo. Então tem questões que a jurisprudência, por exemplo, protege a empresa contratada, porque muitas vezes o pessoal coloca normativos que não colocam o recebimento definitivo, não tem prazo, e a empresa não vai receber, ela tem que receber. Então também tem obrigações. Resumidamente, comecei com aquela bateria, engenharia, financeiro e contabilidade e patrimônio, fiz aquele grande grupo, montei os normativos, vou para a jurisprudência, decisões de tribunais, volto para o normativo, faço o casamento de jurisprudência com o que eu já havia definido. E por fim, o que eu faço? Aqui é o pulo do gato. Não publica a norma. Ainda não. Na próxima obra, você já orienta a engenharia ou financeiro para seguir aquele manual. E vamos tentar seguir à risca. Por quê? Nós precisamos testar essa norma. Porque se eu já tenho uma norma anterior valendo, eu preciso fazer um teste para ver se ele vai se aplicar. Funcionou, eu estou falando isso no aspecto da simulação. Simula um processo, tenta montar, não valendo, né? Valendo já tem que ser com a norma. Simula a execução desse processo. Vê se ele caberia, se ele funcionaria. Vai funcionar? Publica a norma. Aí agora é valendo. Aí vai monitorando os primeiros processos. Vê se o checklist está sendo cumprido, se não está, devolve. E isso vai trazer uma segurança muito grande. Por exemplo, na nossa gestão de riscos, esse sempre é um dos assuntos que está em alto grau de risco, porque os valores são muito altos. Você entendeu? Então, para fechar esse assunto, primeiro, cria o normativo, integrando engenharia, financeiro, contabilidade e patrimônio, analisa a jurisprudência em segundo plano, em terceiro plano, volta para o normativo e faz a conciliação com a jurisprudência e, por fim, faz um teste para ver se seria possível aplicar essa norma. Conseguiu? O quinto passo é publicar a norma e começar a fiscalizar. Eu vou dizer para vocês, isso traz uma segurança imensa. Vai ser uma outra realidade após uma norma bem feita e antes. Até então, eu vou dizer uma coisa, eu sempre tenho trabalhado normatização de recebimento de obras com clientes de consultoria e atendendo a inúmeros pedidos, os nossos milhares de alunos da plataforma online, nós desenvolvemos um produto novo, é um treinamento, recebimento de obras, provisório, definitivo, medições. O que eu trago para você nesse treinamento? Modelo de norma, estruturação de norma em aula, eu vou adaptar essa norma para a tua realidade, inclusive eu vou pedir para que você traga os teus engenheiros para dentro do treinamento, a tua contabilidade, o teu patrimônio e os gestores, porque os gestores se envolvem também, os responsáveis por bens. É interessante que todos tenham esse conhecimento e eu vou mostrar como a gente vai colocar isso na prática. Sensacional! Só que tem um detalhe, nós vamos fazer isso somente em company. O que é o in company? Direto para a tua entidade. Porque não adianta eu trazer vários órgãos e eu não conseguir fazer as adaptações para centenas de órgãos, como às vezes nós temos treinamentos com centenas de pessoas. Então vai ser exclusivo para a sua entidade. Diogo, é isso? É isso. Mas e no final, eu vou ter a minha norma atualizada? Claro que sim. Nós vamos atualizar durante a aula. Então, esse processo que eu acabei de dizer, nós vamos fazer em 16 horas. Primeiro, lembra o passo a passo?
Normatização local, eu vou te apresentar um modelo. Discussão com a engenharia, contabilidade, financeira e patrimônio. Nós vamos debater durante as aulas. Nós vamos analisar artigo por artigo. Análise da jurisprudência, eu já vou te trazer ela pronta. Eu já vou te trazer toda ela, toda a jurisprudência. Revisão do normativo baseado na jurisprudência. Vamos fazer juntos. Teste, vamos simular durante as aulas. No final é só publicar. Publicou, está resolvido. Isso eu digo, é um produto que eu desenvolvi com muito carinho, porque eu quero que você resolva os seus problemas patrimoniais. Esse é um dos 5 treinamentos novos que eu desenvolvi e que eu quero disponibilizar para vocês. Recebimento de obras, seja ele provisório ou definitivo, gestão de riscos patrimoniais, é outro treinamento novo. Nós temos o recebimento de materiais, um treinamento exclusivo também, para como eu recebo material de consumo, como eu recebo material permanente, de acordo com a nova lei de licitações, todos esses de acordo com a 14.133, nova lei de licitações. E eu ainda tenho 2 outros treinamentos novos. Um é desfazimento de bens, como que eu me livro daqueles depósitos até o teto, de forma segura com o normativo interno. E o último treinamento, baixas patrimoniais. Ou seja, quando eu tenho um bem não localizado, no inventário, por exemplo, ou milhares de bens, qual é o meu processo para poder proceder à baixa? Quando eu faço uma venda, quando eu posso fazer a baixa? Numa doação, quando eu posso fazer a baixa? Se eu classifiquei errado, quando eu posso fazer uma baixa? Relação custo-benefício, quando que eu posso fazer o controle simplificado? Aí eu trago o modelo de relatório, modelo de processos, tudo para que você tenha segurança. Esses são meus 5 novos treinamentos que eu tenho certeza que vai revolucionar a tua gestão patrimonial. E por fim, eu tenho que dizer isso para você, para facilitar a tua vida. Obviamente, coloca as tuas dúvidas aqui nesse vídeo, assina o canal do YouTube, Professor Diogo Duarte, e também curte as postagens do Instagram para você ficar por dentro. Você já me conhece, eu sou Diogo Duarte e estou aqui para profissionalizar a sua gestão patrimonial. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, tchau!